Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor. Essa aqui é a nossa tarefa da Escola de Paz Eurípides Barçanufo, que tem como principal lema e objetivo educar-se para educar. Que a gente possa estar vindo aqui em busca de crescer a nossa bagagem moral, espiritual, intelectual, que a gente possa passar adiante os conhecimentos que aqui recebemos. Bom, a nossa atividade é trabalhada em conjunto com o DIGE, que é o Departamento de Infância e Juventude, que cuida dos nossos pequenos lá em cima. Também juntamente com a assistência espiritual à infância, que é o pessoal que faz a aplicação da assistência espiritual após a palestra. E o pessoal do DEPOI, que faz as entrevistas. Se alguém estiver chegando pela primeira vez na casa e quiser estar passando pela entrevista, é só procurar a pessoa lá no fundo com crachá, eles vão encaminhar vocês para uma entrevista e aí eles vão encaminhar para o tratamento que for necessário, tá bom? Vamos então dar início à nossa atividade, serenando os nossos corações, sentando confortavelmente, relaxando o corpo físico, sentindo a harmonia gostosa que já se faz presente aqui no nosso ambiente. A equipe espiritual bendita do Pai já está aqui há muito tempo, preparando esse ambiente para nós. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual querido, que nos acompanhou desde os nossos lares até aqui. E vamos então convidá-los para que possam ficar conosco durante toda essa tarde, para que eles possam nos intuir, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos receber tudo o que realmente viemos em busca, que realmente necessitamos. A equipe espiritual sabe exatamente o que cada um de nós necessita e estaremos recebendo nessa tarde. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade bendita do dia de hoje. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então receber com muito carinho a palestrante da tarde, Maria Aparecida Borges, a nossa Cidinha, que vai trazer o tema para nós. Os filhos, vamos lá. O filho que tenho e o filho que quero, né? Normalmente são o mesmo, né? Será? Vamos ver. Boa tarde a todos. É muito gostoso rever tantos rostos amigos. E quem está vindo aqui pela primeira vez? Então todo mundo da casa já. Que bom, que bom. Bom, como o Itar colocou, hoje é um tema bem provocador. Porque nós normalmente planejamos os nossos filhos. É o filho que eu quero ter, mas depois que ele nasce, é o filho que eu tenho. Então, que a gente, para nós adentrarmos a esse tema, eu quero ler um verso para vocês, que remete à infância. Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o hálito de Deus. Quando Deus eu avisto em todas as partes, nos pais, nas mães, em todas as pessoas, no animal, na flor, na árvore e na pedra. Não sinto medo de nada, só amor a tudo que está ao meu redor. Então, que este verso possa nos guiar, que não tenhamos medo de nada, que sejamos abertos do coração às mãos e dos pés à cabeça. Mas antes de falarmos dos nossos filhos, vamos pensar um pouco nós como filhos. Então vamos fazer
uma retrospectiva desde que nascemos. Vocês topam? Então vamos lá. Vocês não terão que responder em voz alta, mas procurem responder para vocês mesmos, tá bom? Como seus pais se conheceram? Vocês souberam? Eles contaram como é que a mãe conheceu o pai conheceu a mãe. Vocês lembram? Muito bem. Ele tenta saber de vocês dois, mas vocês lembrem como sua mãe e seu pai se conheceu, como seu pai, os avós dele, né, se conheceram. Que idade os nossos pais tinham quando nós nascemos? Que idade tinha a nossa mãe? Que idade tinha o nosso pai? A Thaís está só aí, ó. Não vale ficar querendo saber, hein? Fazer as contas, vale fazer as contas. Quantos anos os nossos pais tinham quando nós nascemos? Como os nossos pais escolheram os nossos nomes? Eu vou contar o meu. A minha mãe não conseguia engravidar. E ela ficou 7 anos tentando engravidar. E foi 7 mesmo. Até que ela foi na igreja, era muito católica, na igreja de Nossa Senhora Aparecida. E fez uma promessa, que se ela engravidasse, ela punha o nome de Aparecida. Porém, ela era devota da Santíssima Maria. E aí, para a Virgem Maria não ficar com ciúmes, ela pôs Maria Aparecida, agradando a Virgem Maria, e ela ficou grávida mesmo, gente. É a fé, né? E aí, que ligação nós temos com o nosso nome? A gente é chamado pelo nome que a nossa mãe batizou, ou nós somos chamados por um apelido. No meu caso, me chamam de Cidinha, porque quando eu era criança ninguém me chamava de Maria Aparecida. Então ficou Cidinha até hoje. E a Eloá, Thaís, como é que você escolheu o nome dela? Escolha. E veio a Eloá. Tá vendo? O pai e a mãe escolheram. Tem uns que falam, você escolhe o nome da menina, eu escolho o nome do menino, né? Cada casal tem um combinado. Aí, vamos para o próximo. Você teve alguma vivência religiosa quando você era criança? Você frequentava, seja a igreja, seja o templo, enfim, os seus pais o conduziram para uma vida religiosa? Agora, uma pergunta bem interessante. Como as pessoas te descreviam? Né? Quando sua mãe fala, olha, você só fazia arte. Você era obediente, você era quietinho. Ou então os irmãos, né? Nossa, você dedava a gente. Você não guardava segredo, contava tudo que tinha acontecido. Como que nós éramos descritos pelos nossos familiares? E no período dos 7 aos 14 anos, quais histórias que nós gostávamos de ouvir? Não precisa ser só história de Branca de Neve, Pinóquio. Não, histórias que às vezes, quem na nossa família nos contava história? Comigo, quem contava muita história era o meu avô. Meu avô adorava contar histórias. E ele contava as histórias de vida.
E ele dizia que à noite o Saci Pererê fazia trança no cabelo na crina dos cavalos. Ele falava que eles faziam. Ele falava, chegava de manhã, eles estavam todos com o cabelo feito trancinha. Então, olha lá, não esqueci nunca essas histórias. Não sei quais histórias que vocês lembram. História dos entes queridos que desencarnavam e batiam na porta para avisar que tinha morrido. Existiam muitas histórias antigamente. E próximo aos 18 anos, para alguns nem chegaram ainda, né? Mas a maioria de nós, lá próximo dos 18 anos, quais sonhos nós tínhamos? O que nós imaginávamos? Do que a gente gostava? O que a gente planejava para a nossa vida quando nós tínhamos mais ou menos 18 anos? E o que você se imaginava? Acontece hoje? Hoje você é o que você planejou aos 18 anos? Não. É interessante, né? Porque quando nós imaginamos o que nós mesmos planejávamos e que hoje poucos ou raros de nós é o que pensou e planejou. Assim é uma plantinha. Quando nós vemos um vaso ou na terra, uma pequena planta só com folhas. E você observando ali, alguém lhe diz, é uma macieira. O que logo nos vem à mente? Quando essa macieira crescer, que vai mais ou menos até a altura ali do lustre, ela dará flores e deliciosas maçãs, bem vermelhinha, bem doce e saborosa. Não é assim que a gente imagina? Os nossos olhos veem uma pequena planta com algumas folhas, mas no mundo invisível, no mundo espiritual, eu sei que ela contém ali todo um preparo para se tornar uma árvore que nos dará deliciosos frutos. Assim é a criança. Quando nós a olhamos pequenina, o que ela será quando adulta? Que frutos ela nos dará? Se eu sei que a macieira, ela precisa de um lugar ensolarado, não pode ter muita água, ela precisa de uma região quente. Eu não vou levar ela lá para o Polo Sul ou para um lugar onde chove muito, não vou plantá-la num mangue. Ela vai crescer? Se eu pegar macieira e plantar num mangue? Não vai. Assim é a criança. A doutrina espírita também nos revela essa parte invisível do ser humano, essa parte espiritual. O que a doutrina espírita nos ensina? Que além desse corpinho físico, tal como a planta, ela traz em si o perispírito e o espírito. O perispírito, que é justamente onde está toda a bagagem para ela oferecer as flores e os frutos. E o espírito é aquela ligação com o Criador que as plantas e os animais não têm, porque o espírito, ele é uma centelha divina. Ela é parte, ou melhor,
ela é a criação divina. Então nós somos seres divinos, seres amorosos, por essência. Pode ser que essa árvore, quando eu plantar ela num terreno não muito apropriado, ela nem cresça o suficiente, nem dê flores, nem frutos. Porém, ela veio com o germe para nos dar frutos deliciosos. Assim, as nossas crianças. Então, a doutrina espírita nos orienta que a criança é igual à planta. Ela precisa de um ambiente saudável e apropriado para que ela dê frutos. E o que significa dar frutos para nós, seres humanos? Cumprirmos o planejamento reencarnatório. Assim como a planta vem com a missão de oferecer, no caso, a macieira, maçã, nós, seres humanos, estamos reencarnados para alcançarmos uma evolução espiritual. E trazemos em nós uma bagagem de vidas passadas. Temos resgates, temos compromissos, normalmente com a família que eu reencarno, e também eu tenho um propósito de evolução. E cabe aos pais oferecerem esse ambiente propício para que ela cumpra o que é que veio fazer. E Kardec pergunta aos espíritos sobre a missão dos pais. E aí Kardec pergunta: pode-se considerar a paternidade, a maternidade como uma missão? E a espiritualidade nos revela: é, sem dúvida, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que os dirijam para o caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa. Olha esse pedaço aqui, amorosos, né? Facilitou a tarefa, dando à criança uma organização delicada e débil. Quer dizer, o bebezinho quando nasce, imagina se a cegonha entregasse para nós um adulto, cheio de manias, de exigências, falando o que pensa e o que queria. Nossa, ia ser difícil a gente cuidar desse nenê, né? No entanto, como é que nasce o nenê? Ai, com aquela carinha, né? Que a gente se derrete inteiro. Então ele diz aqui que para que eles sejam acessíveis às nossas direções. Então é por isso que a gente nasce, né? Às vezes as pessoas dizem: a gente já podia nascer escrevendo, falando, para que a gente tem que ficar aprendendo tudo de novo? Porque senão nossos pais não dariam conta de nós. Por isso que a gente nasce sem saber nada. Porque a gente, né, precisa endireitar o galho. E aí ele diz, né, que os pais que não cumprirem o seu compromisso espiritual, recairá a eles a responsabilidade do sofrimento que a criança venha a ter pela negligência na educação espiritual. Por quê? A criança, quando ela chega, ela traz consigo muitas arestas para serem lapidadas. Então, quando a gente fala, né, o filho que eu quero ter e o filho que eu tenho, é porque justamente enquanto estamos grávidas e grávidos,
A gente faz 1000 sonhos. Ah, porque vai ser assim, vai ser assado. Normalmente a gente projeta o que a gente não realizou em nós, no filho. Aí porque vai estudar fora, e porque vai fazer aquilo. Enfim, 1000 sonhos, né? Os pais querem que o filho se torne jogador profissional de futebol. E assim vai. Aí chega um filho com muitas dificuldades às vezes. Às vezes doenças congênitas, às vezes dificuldades de aprendizagem, às vezes dificuldades no relacionamento, em família. E aí, esse tempo que nós ficamos, mas não era esse filho que eu queria ter. E essa duplicidade, né, de não querer enxergar o filho como é, existe um sofrimento, tanto dos pais quanto do filho. Porque a dificuldade que nós temos de aceitar os nossos filhos como são, causa sofrimento a eles. Porque todos nós, muitas vezes, nossos pais nos compararam, às vezes com nossos primos, com nossos irmãos. Tá vendo o seu primo? Olha lá, ele já está trabalhando, já tem casa, já tem isso. Sempre nos bens materiais, né? Ninguém compara a gente, olha, ele é um ser humano evoluído, bondoso. Não. Todo mundo compara porque tem um carro zero, porque tem uma casa não sei aonde, porque deu festa não sei aonde. E aí como é que a gente fica? Nossa, minha mãe nem me aceita como eu sou. Fica me comparando com meu irmão, com meu primo, com não sei quem. Então, nós precisamos nos desiludir. Nossa querida irmã Sidufo nos alerta sobre isso. Quando a gente fala, nossa, fulano me desiludiu, ótimo, porque eu passo a ver a pessoa como ela é. Quando a gente casa, normalmente o que acontece? A gente casa com o príncipe, né? Ai, meu príncipe, todo aquele sonho, aquele romantismo. Passa um tempo, quando você acorda, abre os olhos, dá de cara com o sapo. Não é? E os maridos, a mesma coisa, né? Casa com a princesa, cheirosinha, toda elegante. Aí um dia ele abre os olhos, ela com o cabelo desse tamanho, tudo descabelada. E o que tá me olhando? Não é? Tá me achando o quê? Então, a gente... Aí fala, meu Deus, eu casei com quem? Com o príncipe ou com o sapo? Né? Nenhum dos dois, casei com um ser humano, cheio de defeitos e de qualidades. Só que o que a gente quer? É muito mais prático viver com quem só tem qualidade, né, gente? Um anjo, com o príncipe era muito bom, mas nem nós somos princesas, nem eles são príncipes. Então, essa desilusão salutar não é para deprimir, é para nos tornar maduros, corajosos, fortes. Não é para se sentir vítima no relacionamento. O saber se relacionar com o diferente, porque a gente é o avesso, né, gente? As mulheres dos homens são o avesso. Então, se nós soubermos, né, equilibrar, porque assim, na psicologia é o ânimo e o ânima. O ideal é nós termos, o homem ter também a ânima e nós, mulheres, terem o ânimos. A ânima é o quê? A ternura, a delicadeza, a mansidão, o cuidar. E do homem? A ação, a coragem, a perseverança. Então, não é maravilhoso a gente ter todas essas virtudes em cada ser humano? Então é isso. O relacionamento é para sermos fortes. E os nossos filhos? Que ao invés de ser o que a gente quer, ele vem como ele precisa ser.
essa necessidade que nós precisamos nesse momento é acolher os nossos filhos como eles são. E o que a gente tem percebido nos dias atuais? A humanidade, ela está evoluindo. Nós éramos, para o período romântico, essa coisa que a gente tem de príncipe e princesa, foi lá no período, no período do iluminismo, depois do período das trevas, século XVII, coisa assim. Então, era um período de romantismo. Agora, é outro período, é o período da consciência. O ser humano está conquistando a consciência. Então, nós hoje temos que ser responsáveis por aquilo que fazemos. Não é porque o pai mandou, não é porque o grupo mandou, é porque eu escolhi. E essa escolha nos convida a abrir os nossos horizontes. Por enquanto, nós ainda estamos na era do materialismo. Ainda estamos. Né? Que o que prevalece? A competitividade. Então, nós estimulamos nossos filhos a serem melhores que os outros. Ainda estimulamos. Né? Você tem que ser melhor, tem que ser o melhor aluno. Nós ainda buscamos a preservação, a conquista de bens materiais. Então, o materialismo está focado onde? Do berço ao túmulo. Não é assim? O materialismo é a base do quê? Se a gente falar, o materialismo trouxe coisas boas, muito boas. Ele trouxe, as pessoas vivem mais. Antigamente, 50 anos, 40 anos, a pessoa já tinha desencarnado. Eu já estaria falando aqui do mundo espiritual para vocês, né? Então, a preservação da vida, também a saúde, né? A gente vive mais. Vamos imaginar que Dom Pedro, ele não teve acesso a que as pessoas mais pobres têm no SUS. Ele não tinha, sendo um príncipe, né? Então, trouxe a tecnologia, o conforto, o bem-estar. Os seres humanos não fazem mais tanta força. 1000 máquinas para arar a terra, para levantar peso. Tudo coisas que exigiam muito trabalho braçal, está sendo substituído. A tecnologia é uma bênção, o celular, né? Usado na dose certa. Então, nós vemos que a tecnologia é muito boa. Mas então, por que é que tanto sofrimento psíquico e mental nos dias atuais? A saúde, a gente percebe que quase tem remédio para tudo. Só não descobriram ainda para a imortalidade física, né? Porque da alma a gente já sabe que existe. Mas por que tantos distúrbios psíquicos, tanta ansiedade, tanta depressão, tantos desequilíbrios intelectuais, de compreensão, tantos tiques? Por quê? Porque a ciência se ocupou apenas com a parte física. Esqueceu da transcendência. É muito benéfico o que o materialismo propõe, mas hoje a nossa alma pede mais. Por que estamos aqui hoje? Por quê? Porque a nossa alma precisa do alimento espiritual. Então nós estamos passando por uma transição magnífica. Nós estamos saindo da era do materialismo e adentrando a era do espírito. Sempre existiu o espírito, mas agora de uma forma consciente. Então é o momento que nós temos que nos preparar como espíritos, como pais, para
a nova era. A nova era, lá em 1960, já era usado esse termo, né? Que os hippies usavam. Faça amor, não faça guerra, né? Que era por causa da guerra do Vietnã. E até porque, com a conquista excepcional do materialismo, a gente teve a Primeira Guerra, teve a gripe espanhola, né, que dizimou milhões de vidas, e logo em seguida a gente teve a Segunda Guerra. Então, quando o materialismo achou que, todas as soluções do mundo estão resolvidas, quer dizer, quando era para ser o século da felicidade, tornou-se o século do desespero. Porque muitas pessoas morreram. Então, é um sinal que nós precisamos despertar para essa nova era. A espiritualidade nos revelou que o grande portal da nova era já está aberto. E nós, como pais, precisamos educar os nossos filhos para essa transição. Nós precisamos educá-los para a educação da liberdade. Aí, muita gente fala, mas que liberdade? Termos a capacidade de educar sem passar os nossos preconceitos. Sem passar as nossas velhas crenças. Quantas coisas eu me pego, muitas vezes, pensando que assim, eu vou tomar uma iniciativa e aí eu percebo que é um aprendizado, como diz minha filha, old school, né? Quer dizer, foi um aprendizado que meus pais me ensinaram, mas que não cabe hoje. E nós precisamos ter esse cuidado com os nossos filhos, de não passar as nossas velhas crenças para eles. Por quê? Porque eles têm que estar preparados para uma outra leitura de mundo. A nova era, ela vai ter uma outra organização social. Não haverá desigualdade de riquezas. Porque aquele que sabe mais vai dividir com o que tem menos competência. As leis serão as leis divinas, sem precisar se cumprir leis humanas. Haverá um tempo que não haverá prisões, não haverá mais o cárcere, porque todos serão bons. Haverá, assim como quando eu era criança, eu jamais imaginei que existiria o celular. Jamais imaginei. A não ser quando a gente assistia os Jacksons, né? Aí eles tinham. Mas na realidade, a gente não sabia. Então imaginem, daqui 20 anos, como estará espiritualmente a Terra. E se a gente ficar educando os nossos filhos com o nosso modelo, eles estarão patinando. Então é preciso deixar o homem velho para trás, para que a nossa educação seja uma educação divina, que a nossa educação seja uma educação espiritual. André Luiz Peixinho, ele nos ensina para nós adultos nos prepararmos para educar e nos educarmos a nova era. Ele diz que existem 3 passos. O primeiro passo é a desidentificação. O que é isso? É uma palavra, né? É que a gente se lembre, vivencie e saiba que somos espíritos numa vivência carnal, que nós já viemos e voltamos várias vezes aqui na Terra, e que estamos num período de evolução.
Nós estamos aqui para evoluir espiritualmente. Não é para ter o carro novo, a casa na praia, um título, enfim. É para a gente conquistar a amorosidade nos nossos atos. Então, a desidentificação é cuidarmos do nosso corpo físico, mas lembrar que ele é um instrumento de ação. Então, isso o corpo físico. E aí, o corpo emocional. Porque assim, o perispírito, para algumas linhas, se divide em corpo emocional, o corpo astral, que é o corpo astral, aí tem o corpo mental, e vai, né? Mas vamos, que o perispírito, ele possui o dom é a vontade que predomina. E os pensamentos não somos nós. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu fico só pensando negativo, que nada vai dar certo. Ai, será que é uma intuição? Ai, será que os espíritos estão falando isso e aquilo? Gente, pensamento não somos nós. Eu escolho o que pensar. Assim como eu vou lá no supermercado e compro banana, laranja, maçã, abacate, mamão, eu escolho os pensamentos. Eles não são produzidos por mim. Nós vivemos num mundo psíquico, que todos nós pensamos, alimentamos. E eu escolho. Se eu sou uma pessoa que estou com pensamentos negativos, pessimistas, eu não quero isso para mim. Eu não vou pensar mais nisso. Eu vou escolher pensamentos otimistas. Nossa, de mágoa, de revolta, de vingança. Gente, isso faz bem para mim? Não faz. Eu não quero pensar isso. Eu vou pensar em coisas boas. Eu vou pensar em planos. Eu vou atrás daquilo que foi perguntado para mim. O que eu planejei e que eu estou deixando de realizar? Qual foi meu planejamento reencarnatório? Então não vamos dar bola. Então vamos nos desidentificar com os pensamentos. Eu escolho. As emoções, a mesma coisa. Que emoções eu escolho para mim? Eu vou escolher as emoções amorosas ou as emoções negativas, de vítima, de tristeza, de mágoa? Vou escolher isso? Para quê? Não me leva a nada. Então essa é a primeira parte. Aí, passo número 2, Jesus. A educação para a nova era é Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus veio nos ensinar o amor. Ele nos disse, eu e o Pai somos um. O que ele queria nos ensinar? Que se nós somos espíritos divinos, a essência divina está em nós. Então eu ajo como se Deus estivesse agindo por mim, amorosamente. Então eu vou praticar e ensinar o meu filho o perdão, as bem-aventuranças. Bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração. Então eu vou ficar ensinando para o meu filho, olha, se fulano está batendo em você, você bate nele também? Gente, isso é educação para a nova era? Não é. Nós vamos ensinar nosso filho a patinar. É o diálogo, é a amorosidade. Isso é Jesus. Esse período de, ele bate em você, você bate nele, é Moisés. É a lei judaica. Nós estamos no cristianismo. É 4.000 anos atrás. Jesus já veio há 2.000 anos e a gente ainda não é cristão. Porque se fôssemos cristãos, nós estaríamos sabendo perdoar.
compreender, amar. E o terceiro passo é a lei de adoração do Livro dos Espíritos, que é o amor a Deus, o culto ao divino. Ensinarmos às nossas crianças os valores espirituais para divinizarmos a matéria, para onde o nosso pisar seja luz. Mas para isso nós precisamos exemplificar. Para ensinar, não adianta você ensinar para o seu filho: não fume se você fuma, não beba se você bebe. Não vai dar. Para perdoar, você tem que perdoar para o seu filho aprender pelo exemplo o que é perdão. E não adianta disfarçar, porque criança percebe, né? Eu briguei com seu pai, tá perdoada. Mas se não perdoou de verdade, a criança percebe. Então, meus queridos, a busca de Deus, ensinarmos e praticarmos a oração diária, o evangelho no lar e o culto a vir na casa espírita, no templo, na igreja, onde tivermos afinidade espiritual, mas que tenhamos um hábito, um ritmo. Uma vez por mês, uma vez por semana, eu vou à casa espírita. É um dia especial, dedicado, como nós. Cada um aqui podia ter almoçado, ido dormir, ido passear, fazer o que tanta coisa todos nós temos por fazer. No entanto, nós estamos aqui, ensinando os filhos o ritmo religioso. Estamos aqui para aprender, para alimentar a nossa alma. Estamos em tempos difíceis. Nós sabemos, está muito difícil educar-se, a não ceder às facilidades do materialismo, que é o comodismo. A conquista espiritual exige sacrifício. O inverso do materialismo, conquistas fáceis, né? Hoje se apregoa facilidades. A conquista espiritual é sacrifício, é porta estreita. Mas todo aquele que perseverar até o fim conquistará o reino dos céus. Então, meus queridos, instituir nas nossas vidas a educação da nova era, trabalharmos em nós a desidentificação, Jesus e a busca do divino, trará em nós aquilo que o verso nos colocou: não tenho medo de nada. Porque Jesus nos disse assim: olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, nem Salomão conseguiu vestir-se com tamanha beleza, e no entanto Deus cuida deles. Olhai as aves do céu, nem plantam nem semeiam, e no entanto o Pai as alimenta. Que dirá com os seres humanos? Na nova era, nós seremos tão sutis que não haverá a necessidade desse desespero e busca pelas necessidades básicas. Serão outras necessidades.
Serão necessidades espirituais que nós nem imaginamos, nem vislumbramos ainda. Mas que a nossa mente, o nosso olhar possa estar buscando essa nova era. Que possamos sentir ela batendo na nossa porta e que a gente possa abrir a nossa porta e dizermos: venha nos trazer as bem-aventuranças. Para que a coragem, a perseverança, o amor esteja em nossos atos, esteja no nosso pisar, para que conduzamos as crianças a essa luz que o Cristo nos trouxe. Desejamos a todos um sábado iluminado, de muitas conquistas espirituais, e que estejamos com os nossos pés abrindo as portas para a nova era. Obrigada a todos. Nossa gratidão a Cidinha por todo o material que ela trouxe para a gente. Vamos aproveitando esse momento, pedindo para que os tarefeiros da assistência espiritual possam se dirigir ao seu local de atendimento. Enquanto isso, nós vamos falar com vocês sobre... tem um recadinho da lasanha, né? Nós vamos ter um evento, pessoal, uma lasanha no final do mês de setembro, tá? Aquela lasanha solidária da Ian. A gente vai dar mais detalhes mais pra frente, mas vai ser, acho que no último final de semana de setembro, tá bom? Depois a gente passa mais detalhes para vocês. Vamos então, aproveitando esse momento, serenando os nossos corações, aproveitando a harmonia que o ambiente trouxe para nós, com tanto material que nos foi dado, para que a gente possa refletir, possa estar aqui realmente harmonizados com esse ambiente, com a equipe espiritual bendita que está aqui nos atendendo, desde que quando nós aqui chegamos. A partir do momento em que entramos aqui na casa, estamos sendo atendidos. Durante todo o momento em que estivemos aqui, ouvindo a palestra, estávamos sendo atendidos individualmente. Cada um de nós, na necessidade que nós precisamos. Então vamos agradecer por isso, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui, né, por essa casa bendita que nos acolhe sempre tão bem. Vamos agradecer ao nosso mentor espiritual, aos espíritos de luz que nos acompanham, por todo o atendimento que recebemos. Vamos pedir a eles que possam nos acompanhar no decorrer da atividade, para que possamos, através do atendimento espiritual, finalizar o nosso atendimento da tarde de hoje e vamos levar tudo o que aqui recebemos durante toda a nossa semana, que possamos também passar adiante os ensinamentos que recebemos aqui a todos que cruzarem o nosso caminho e que principalmente possamos ter uma semana de paz, harmoniosa e que possam nos trazer aqui novamente na próxima semana, para que mais uma vez possamos nos banhar nesse manancial de paz, de amor e de luz. Muito obrigado, Mestre. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós já vamos dar sequência à nossa atividade com encaminhamento para assistência espiritual, tá bom, pessoal? Semana que vem teremos na Escola de Paz o tema Como manter a serenidade no dia a dia. O enfoque, ambientes e relacionamentos desafiadores. Tema também bem interessante, né? Vai ser trazido pela nossa querida Marisa de Mello. Todos estão convidados, tá bom? Ótimo final de semana, pessoal.